Olá pessoal, tudo bem? Tamar aqui. Deus se preocupa com o que nós comemos? Sim ou não? Se Ele se preocupa, o que nós podemos ou não podemos comer? É pecado comer carne de porco? Você sabe onde a Bíblia fala dos pterossauros, os répteis que voavam? Neste vídeo eu vou esclarecer essas dúvidas e muitas outras com base na Bíblia. Fique comigo até o final e veja se a sua dieta está aprovada por Deus. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Ative o sininho para ser avisado toda vez que entrar um vídeo novo. Já deixe o seu like, clicando no joinha e compartilhe com os seus contatos para que mais pessoas sejam abençoadas. Vem comigo! Que Deus se preocupa com aquilo que comemos é tão certo que logo no segundo capítulo da Bíblia, em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, Deus já fala de comida. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem e a mulher não deveriam ter comido do fruto proibido. Foi o mandamento de Deus, mas comeram. O primeiro pecado está relacionado com comida. O ser humano não deve comer sangue. É o que diz a Bíblia em Gênesis capítulo 9, versículo 4, bem antes da lei de Moisés. Deus disse para Noé e seus filhos: não comereis carne com sangue, porque no sangue está a vida. E na lei de Moisés, Deus confirmou esta ordenança em Levítico capítulo 7, versículo 26 e em Deuteronômio 12 e 16. Isso não tem relação nenhuma com a carne mal passada que você gosta. Porque embora as pessoas digam, eu gosto do boi berrando, a carne sangrando, aquele líquido vermelho não é sangue. É água com mioglobina, uma proteína que existe nas fibras musculares dos bovinos. Embora 30 a 40% do sangue do boi abatido fique retido naturalmente nos órgãos e músculos, cerca de 60 a 70% vai embora na sangria. E é esse sangue da sangria que não devemos ingerir. Conscientemente, não devemos ingerir sangue. Por isso, os animais mortos para o consumo devem ser sangrados, e a sangria é parte do processo nos abatedouros. Em Levítico capítulo 17, versículo 10, Deus diz que o sangue deve ser derramado, deve ser feita a sangria dos animais. E em Deuteronômio 12, versículos 23 a 25, diz: esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Não o comerás para que bem te suceda, a ti e a teus filhos depois de ti. Em 1 Samuel capítulo 14, Jonatas foi condenado à morte, inclusive, por ter incitado o povo a comer animais com sangue. E só não foi morto porque o povo intercedeu em seu favor. Existem regras que os homens criam sobre comer ou não comer, embora Deus nunca tenha falado nada a respeito. Em Gênesis capítulo 32 e versículo 32, diz que os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que fica sobre o joelho, o nervo ciático do animal, porque o anjo do Senhor, ao lutar com Jacó, o pai da nação de Israel, o feriu justamente neste nervo. Mas Deus nunca disse nada sobre isso. Deus se preocupa com a quantidade de alimento que comemos, para que não comamos com glutonaria e nem desperdicemos o alimento que Ele nos dá. Na instituição da Páscoa, em Êxodo capítulo 12, versículo 4, Deus pediu que cada família sacrificasse um cordeiro, mas se a família fosse pequena, deveria dividir um cordeiro com o vizinho. Da mesma forma, quando Deus mandou o maná no capítulo 16 e versículo 16, cada família deveria recolher somente o que pudesse comer e deveria confiar que no dia seguinte Deus voltaria a mandar o maná, como de fato mandou, por 40 anos no deserto. Em Êxodo capítulo 22, versículo 31, Deus diz que não devemos comer uma carne encontrada despedaçada em um campo.
Deus estava protegendo o seu povo contra as doenças que daí poderiam advir. Em Provérbios capítulo 23, versículos 1 a 3, diz Salomão: quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que colocam diante de você. Não seja glutão e não cobices os seus manjares gostosos. Não é porque você está em uma refeição importante, em um evento, que você vai comer ou beber de tudo o que colocarem na mesa. Na lei de Moisés, Deus proibiu em Levítico capítulo 7, versículo 25, que os filhos de Israel comessem a gordura do animal, que fosse oferecido a Deus em sacrifício. Também era proibido na lei de Moisés comer camelo, coelho, lebre e porco. Das águas, era proibido comer qualquer coisa que não tivesse barbatanas, ou seja, nadadeiras, nem escamas. Das aves, Deus proibiu comer a águia, o quebrantoso, ou quebrantoço, que é um abutre, que deixa cair os ossos das suas vítimas sobre as rochas para tirar o tutano, o chofrango, que é uma águia pescadora, o milhano, que é também uma ave de rapina, o urubu, o corvo, a pega, que faz parte da família dos corvídeos, o avestruz, o mocho, que também é uma ave de rapina, o cuco, que canta como muitos despertadores antigos, o gavião, o bufo, que também é uma ave de rapina, o corvo marinho, a coruja, a gralha, o cisne, o pelicano, a cegonha, a garça, a polpa, que tem bastante em Portugal, e o morcego. Todo réptil foi proibido por Deus, inclusive o que voa ou que anda sobre 4 pés. Em Levítico 11 e 20, fala dos répteis que voavam. E isto é uma prova de que os pterossauros realmente existiram. A Bíblia fala deles. Outros animais imundos na lei de Moisés: a doninha, que é da família da lontra e do furão, o rato, o cágado, o ouriço cacheiro, o lagarto, a lagartixa, a lesma, a toupeira que vive enterrada na terra. Em Isaías capítulo 65, versículo 4 e 66 e 17, Deus condena quem come carne de porco e rato. Porém, as leis dietéticas cerimoniais do Antigo Testamento foram dadas por Deus a Israel para a preservação da saúde e não são necessárias para o povo não judeu na dispensação da graça. Deus deu para Israel, além dos 10 mandamentos, uma série de leis morais para que o povo tivesse o coração reto e se comportasse da maneira correta. Também deu uma série de leis jurídicas para trazer ordem e disciplina, e leis cerimoniais que procuravam mostrar a diferença entre os judeus e os não-judeus que serviam a outros deuses. Estas leis cerimoniais, incluindo a circuncisão, não são necessárias para nós, não-judeus, da dispensação da graça. Jesus condenou inclusive os fariseus por darem valor a estas regras cerimoniais, em vez de cuidar da sua moral e do seu coração para com Deus. Deus colocou regras em relação aos alimentos no passado para que a saúde do povo fosse preservada, visto que o povo não tinha, como temos hoje, todos os princípios de higiene no modo de vida e na preparação dos alimentos. Hoje, comer carne de porco não é pecado. O sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo o pecado e somos salvos pela fé em Jesus, e não pelo cumprimento de qualquer lei cerimonial. Agora, se a pessoa entende que a carne de porco não é boa para a sua saúde, ok, a decisão é de cada um. Nós respeitamos, não devemos condenar alguém que decide por não comer, nem ficar olhando no prato do outro e condenando quem escolhe comer. Agora, estamos no Novo Testamento. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículos 18 a 23. Vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entram no seu coração, mas somente no ventre, no abdômen, no estômago. E que todas as comidas são então puras?
O que sai do homem, do seu coração, dos seus maus pensamentos, isso é o que contamina o homem. Como diz Salomão em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 15, coma, beba e se alegre. Não é pecado, mas faça com sabedoria, prudência e sensatez. Coma e beba o que convém. Quem come não deve julgar quem não come, e quem não come não deve julgar quem come. Não sejamos como os filhos do diabo, que gostam de acusar as pessoas. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 18 e 19, o próprio Jesus disse que João Batista não comia, nem bebia, e os filhos das trevas diziam que ele tinha demônio. Enquanto ele próprio, Jesus, comia e bebia e era chamado por muitos de comilão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Então, falar, vão falar mesmo. Se você faz, te acusarão, e se você não faz, também te acusarão. Porque tem pessoas que a única coisa que sabe fazer é apontar o dedo, ser juiz da vida do outro. Paulo dedicou um capítulo inteiro da carta aos Romanos, o capítulo 14, para falar sobre a tolerância para com os fracos na fé, a liberdade e o amor. E neste capítulo ele trata sobre a questão do comer ou não comer. Veja o que o apóstolo Paulo diz, versículos 2 a 4. Um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco na fé não come carne. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Aí ele pergunta, quem és tu para julgar? Deus é quem tem o poder para julgar, e poderoso é Deus para firmar a pessoa para que ela não caia. Versículo 6, o que come, coma agradecendo a Deus, e o que não come, não coma agradecendo a Deus. Versículo 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Versículos 13 a 15. Não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Parem de colocar pedra no caminho dos outros. Eu sei e estou certo, diz o apóstolo Paulo, que nenhuma coisa é em si imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Olha o versículo 15. Mas, se por causa de comida você entristece o seu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Isso é sério, pesado, não é? Não destruas por causa de comida a vida do teu irmão, porque Jesus morreu por ele também. Versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Versículo 20, não destruas por causa da comida a obra de Deus. Versículo 23, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Em Atos capítulo 10, a Bíblia diz que era quase meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Sentiu fome e enquanto lhe preparavam a refeição, ele teve uma visão de Deus. Do céu descia um lençol atado pelas quatro pontas, tendo dentro dele animais considerados imundos e que não podiam ser comidos pelos judeus, quadrúpedes, répteis e aves. Pedro ouviu uma voz que dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro disse, de jeito nenhum, Senhor, nunca comi coisa comum e imunda. E a voz lhe disse, não consideres imundo ao que Deus purificou. Esta visão aconteceu por 3 vezes. Sabemos que Deus estava falando com Pedro que a salvação deveria alcançar não somente os judeus, mas também os gentios, os não-judeus, como Cornélio. Mas veja que Deus poderia falar com Pedro de qualquer maneira, mas ele escolheu mostrar que aquilo que era considerado pelos judeus como imundo na antiga aliança foi purificado por Deus na nova aliança, no Novo Testamento. A Bíblia condena também, em sua totalidade,
tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a carne sacrificada aos ídolos. E talvez você pergunte, tá, mas e se eu não sei a procedência da carne? Não sei se ela foi sacrificada ou oferecida aos ídolos antes de vir para o açougue. E se o animal foi sufocado, estrangulado, em vez de realizar a sangria, e eu não sei disso? A Bíblia dá a resposta. O apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 25 a 28, comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Se algum infiel te convidar para comer e você quiser ir, coma de tudo que ele te oferecer, sem nada perguntar, por causa da consciência. Não precisa perguntar a procedência do animal, como ele foi morto, nada disso. Versículo 28. Mas, se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não coma, por causa daquele que te advertiu e por causa da consciência. Versículo 31. Portanto, quer coma, quer você beba ou faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Pense, Deus pode ser glorificado nesta comida que vou comer? Nesta bebida que vou beber? Nisto que vou fazer? Se sim, coma, beba, faça. Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 16, ninguém te julgue por você comer, ou por você beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Para finalizar, comer é tão bom que no céu continuaremos a comer, mesmo tendo um corpo de glória. Deus diz em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E no versículo 17, ele diz, ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, maná do céu, pão do céu com sabor de mel do céu. Naquele dia, Cristo na glória vai servir a mesa onde você estará sentado para cear com Ele, e Ele te dará a comer maná do céu e do fruto da árvore da vida. Nós nos banquetearemos juntos na ceia das bodas do Cordeiro. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário eu concordo. Deus te abençoe. Grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.